Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso na paralisia do sono. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu me achava o jovem adolescente. E comecei a ser um garoto mais confiante, com um pouco mais de coragem. E isso em todas as áreas da minha vida. Inclusive, quando o assunto era coisas sobrenaturais. Porque, como meu pai é pastor, e eu cresci num meio muito religioso, eu sempre via e vivia muita coisa estranha. Sejam coisas que eu via na igreja, ou até mesmo coisas que eu vivia quando eu estava sozinho em casa. E com o tempo, de tanto ter contato com essas coisas, eu fui me acostumando. E aos poucos, eu fui perdendo o medo. E passei a acreditar que nada mais me abalava. Pra quê? Em um dia comum da semana, que eu não faço ideia de qual seja, já estava de noite e estava tudo normal. Tudo muito normal pra ser verdade. Eu e o pessoal lá de casa fomos dormir. Passaram-se algumas horas, já estávamos na madrugada. E aí, sabe aquela sensação de que você tá sonhando, mas você tá quase acordando? Eu comecei a sentir isso. Até que eu acordei. Mas não completamente. Eu lembro que eu estava conseguindo ouvir, estava conseguindo enxergar, mas o meu corpo estava completamente paralisado. E eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Se fosse só isso, tudo bem. Tava ruim, mas não tava horrível. O problema mesmo era que na minha frente, um pouco acima da minha janela, tava um pouco escuro, mas nem tanto. E eu comecei a enxergar o formato de um homem sem rosto, com uma roupa preta longa, que ia até o chão, e parecia que esse cara, devagarzinho, tava assim, ó, chegando perto de mim. Eu tentei gritar, tentei me mexer, tentei pedir ajuda, mas eu não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer um músculo. Foi a hora em que eu comecei a ficar com medo. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar com dificuldade pra respirar. E junto com aquele treco, aquele negócio, aquele bicho feio se aproximando de mim, vinha também uma sensação muito ruim, gente. Não desejo pra ninguém. E parecia que aquilo ali não ia acabar. Parecia que eu já tava ali há muito tempo paralisado. Eu já tava aqui, ó, suando. Só que aí, de repente, naquele desespero todo, parecia que eu tinha acordado de verdade. E aí, finalmente, eu tava conseguindo me mexer de novo. Eu fiquei tão assustado que eu não tava conseguindo falar. Eu só conseguia chorar e fui pro quarto da minha mãe pra pedir ajuda pra ela. Aí ela foi, me ajudou, me deu água pra eu beber e me acalmar. Eu expliquei tudo direitinho pra ela. Ela acreditou no que eu tava falando, afinal eu já era um adolescente com 16 anos na cara. Aí, quando ela chegou no meu quarto, porque ela foi ver se tinha alguma coisa demais lá, ela não encontrou nada demais. Só o meu casaco que tava pendurado ali, naquele ferrinho que segura a cortina. E ela também viu como é que tava a minha cama. Eu tinha feito xixi. Eu tava tão aterrorizado que eu nem reparei que eu tava todo mijado. Aí minha mãe conversou comigo e me explicou que aquilo ali poderia ter sido uma paralisia do sono. Que é basicamente um momento ali, enquanto você tá dormindo, que você não consegue se mexer, porque o seu corpo não responde por conta do seu cérebro, que ainda tá em parte adormecido e não consegue responder aos comandos de movimento. E aí, mesmo acordado, a pessoa ainda fica em estado de sonolência. E aí, a imaginação dela pode criar formatos e coisas. E a minha mãe também me disse que aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa. E que tava tudo bem. Depois que eu tomei banho e tirei a roupa que estava mijada, antes de dormir de novo no sofá, porque o meu colchão estava molhado, eu pesquisei e realmente paralisia do sono existe. E aí, eu fiquei mais tranquilo. O pesadelo de verdade foi no dia seguinte, que eu tive que botar o meu colchão no sol pra ele secar. Simplesmente a pessoa mais zoeira e implicante que eu conheço no planeta viu o meu irmão mais velho. Ele riu o dia inteiro da minha cara. Ele falou que ia contar pros meus amigos, que ia contar pro pessoal da vizinhança. Nossa, mas ele me perturbou até onde ele conseguiu. Até gente que eu nem conhecia direito tava me chamando de mijão. Mas tudo bem, eu superei. Mas eu confesso que lá no fundo, bem lá no fundo, eu ainda morro de medo de acontecer isso de novo. E eu espero de coração que você aí que tá assistindo nunca passe por isso. Até porque se você tiver paralisia do sono, é uma coisa que você vai se lembrar pro resto da sua vida. Vai por mim. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que eu joguei o jogo do copo. E é isso aí mesmo, tá? Aquele jogo de terror. E a experiência não foi nada legal. Tudo começou em um final de semana. Aparentemente estava tudo certo. Meus pais tinham decidido dar uma volta pela cidade com a minha irmã, pra fazer aqueles passeios de família, sabe? E como eu já estava na minha pré-adolescência, no auge dos meus 13 anos, eu me achava simplesmente o adolescente e não queria mais sair com os meus pais. Eu preferia ficar em casa, de preferência sozinho. Porém, eu tenho um irmão mais velho, né? E naquele dia, além de ter que ficar em casa sozinho com ele, eu também tinha que ficar com os amigos dele, que infelizmente ele tinha convidado pra ficar lá e os meus pais tinham deixado. E nesse dia, o meu irmão e os seus amigos estavam um pouquinho mais animados. Foi o momento em que eles decidiram fazer alguma coisa diferente, uma coisa nova. E alguém deu a brilhante ideia de jogar o jogo do copo. Pra quem não sabe, eu vou explicar como funciona, ou pelo menos como funcionava. Basicamente, você precisava de uma folha grande, de preferência de papel. Nessa folha era escrito o alfabeto inteiro e também os números do 1 ao 10. E no centro do tabuleiro, que era a folha de papel, tinha escrito a palavra sim e a palavra não. Aí também eram necessários 4 velas, uma para cada ponta do tabuleiro. E também, obviamente, era necessário um copo, que era colocado de cabeça para baixo no meio do tabuleiro.
E aí, cada jogador, com a sua mão direita e com o seu indicador direito, colocava o dedo, todos ao mesmo tempo, em cima do copo. A partir daí, quando todas as velas estavam acesas, o jogo finalmente começava. E os jogadores, todos com o dedo em cima do copo, faziam perguntas e o copo se movimentava. Ou pelo menos deveria se movimentar para responder as perguntas. Eu nunca tive ótimas experiências com esse negócio de terror. Até porque eu acho que com essas coisas não se brinca. Inclusive, eu não recomendo. Mas com 13 anos eu era um completo sem noção. E aí no dia em que decidiram jogar esse jogo macabro lá em casa, eu tava só aqui, ó, mexendo no celular tranquilamente no meu quarto. E os amigos do meu irmão chegaram pra perguntar se eu queria participar. Obviamente, eu falei que não queria, porque eu tinha muito medo dessas coisas. Na verdade, eu tenho até hoje. E foi aí que meu irmão perguntou pra mim se eu não ia jogar porque eu estava com medinho. Eu queria parecer mais legal pra aquela galera mais velha e eu aceitei jogar. E lá fomos nós. Sentamos todos em círculo no chão da cozinha. Aí meu irmão, com o seu único neurônio que ainda funcionava, decidiu pegar o copo mais antigo da casa, que a minha mãe tinha ganhado da minha avó. Pra vocês terem ideia do quão importante esse copo era, ele ficava no armarinho mais alto e era o único armarinho que tinha chave. Minha mãe não deixava nem o meu pai encostar nele. Mas, como meu irmão vive a vida loucamente e não tá nem aí pra nada, ele foi, destrancou o armário e pegou esse copo. Todas as velas foram acesas. E aí, pro jogo ficar mais interessante, meu irmão apagou todas as luzes da casa. Foi aí que um por um de nós que estávamos naquela roda, começamos a botar os nossos dedos em cima do copo. E daí pra frente, foi só pra trás. Um dos meninos falou assim: "Ei, tem alguém aí?" E os nossos dedos foram indo assim, ó, tudo em direção ao sim. Naquele momento, eu só não me caguei todo ali, porque eu não tinha cocô pronto. Eu vendo o copo se mexer, fiquei assim, ó. Foi a hora que eu falei, gente, eu não quero mais brincar não, posso tirar o dedo? Eu estava quase chorando. Sabe o que eles falaram? Que não, eu não poderia tirar o dedo, porque eu já estava jogando. E que o jogo só acaba quando todos tiram o dedo ao mesmo tempo. Mas aí, depois de um tempo, com uma pergunta aqui, uma pergunta ali, o copo se mexendo muito, eu comecei a desconfiar que tinha alguém fazendo isso. E aí o meu medo se transformou em raiva. Porque, obviamente, eles estavam todos se divertindo com o meu desespero. E a graça tinha acabado, porque tava todo mundo na zoeira, ninguém com medo, ninguém se divertia. Depois de alguns minutos, todo mundo tava querendo parar de jogar pra fazer outra coisa. E aí, o meu irmão falou assim: "Vamos todo mundo tirar o dedo no 3, pode ser?" No que ele contou 1, 2, o meu passarinho, que era uma calopsita que ficava ali na cozinha, fez um... Na hora, todo mundo, ainda com o dedo no copo, olhou em direção à gaiola. Só que só tinha luz daquelas 4 velas. Não dava nem pra ver direito. E eu não sei se vocês sabem, mas pássaros, tipo calopsita, não costumam cantar de noite, principalmente quando não tem luz. E eu não lembrava de ter ensinado esse tipo de canto pra ele. Pode até ser que em algum momento alguém tenha ensinado, mas eu não fui. E isso foi o que mais me assustou. Foi a hora em que eu pedi, por gentileza, pra eles acabarem com aquele jogo logo, porque eu estava com medo, eu admiti. E no que, de novo, a gente ia começar a contagem pra todo mundo tirar o dedo junto, eu comecei a sentir uma pressão pro copo na direção da palavra não no tabuleiro. Poderia ser o meu irmão? Poderia. Poderia ser um dos amigos dele? Poderia também. Mas eu não queria saber quem era quem deixava de ser. Eu não deixei o copo se mexer. Eu fiquei assim, ó, quase quebrando o dedo. E no 3, todo mundo tirou. Em menos de 15 minutos, todos os amigos do meu irmão já tinham ido embora. Afinal, já tava de noite. Eu e ele começamos a dar uma ajeitada na casa, colocando algumas coisas no lugar. Depois daquela noite maluca, eu sentei no sofá junto com meu irmão e a gente ficou assistindo TV. Quando os meus pais e a minha irmã chegaram, a gente escutou um barulho lá da cozinha de alguma coisa caindo e quebrando. Aí todos nós, curiosos, fomos ver. Era o copo que a minha avó tinha dado pra minha mãe. Todo espatifado no chão. Pode ter sido uma coincidência, o meu irmão ter dado mole com a chave, ter botado o copo muito na beirada, não ter fechado direito? Pode. Mas pra mim, tudo tava fazendo sentido. Eu achava que era um espírito. Mas também não me importava mais, porque depois que o copo quebrou, vocês tinham que ver a cara da minha mãe. Ela sabia que alguém tinha mexido lá e que o copo não ia cair do nada. E ela só pediu pra gente contar a verdade e confessar quem é que tinha mexido. O meu irmão não abriu a boca pra nada. E eu é que não ia fofocar. Porque depois, quando a gente estivesse sozinho, ó, eu que ia sofrer. Resumindo o que aconteceu aqui depois pra vocês. Eu e ele ficamos algumas semanas sem celular, de castigo, sem poder ficarmos sozinhos em casa, e éramos obrigados a ouvir a minha mãe reclamando sempre que ela lembrava daquele bendito copo. Infelizmente, faz uns 3 anos que o meu passarinho morreu. E aquele canto sinistro que ele fez no dia do jogo, ele voltou a fazer várias outras vezes. Não sei vocês, mas eu acho esse canto muito desconfortável. E é isso, todos esses fatos juntos podem apenas ser uma maluquice de alguém que era muito medroso. E eu sei que tem umas coincidências e coisas que acontecem que é mais fácil deixar pra lá e fingir que não aconteceu nada. Porém, assim como essa história e várias outras situações estranhas que eu já vivenciei, eu nunca consegui esquecer. E eu me arrepio até hoje. Oi! Dia em que uma simples brincadeira de pique-esconde se transformou no meu pior pesadelo. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade,
Como já era de costume, a minha família foi visitar a minha avó. E essas visitas aconteciam poucas vezes no ano, porque a cidadezinha que minha avó morava era muito longe. Mas, por outro lado, lá era incrível. Porque como era uma cidade do interior e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem era pai de quem, era um lugar seguro, onde as crianças podiam brincar à vontade na rua. Era tudo muito calmo e sempre nessas viagens que a gente fazia pra lá, acontecia alguma coisa. E nesse caso que eu vou contar agora pra vocês, não foi nem um pouco legal pra mim. A gente tinha acabado de chegar lá na casa da minha avó. E aí os adultos ficaram lá na casa, fazendo churrasco, comemorando. E eu e os meus primos, a gente ia todo mundo pra rua, pra poder ficar lá brincando. Era muito bom. A gente brincava de tudo. Era pique-bandeira, era pega-pega, queimado, futebol. Sempre que começava a anoitecer, alguma criança ou adolescente que tava lá brincando falava assim: gente, tá começando a ficar escuro. Vamos brincar de pique-esconde. E lá tinha muito lugar pra se esconder. Tinha gente que entrava debaixo do carro pra se esconder. Tinha gente que subia em cima da árvore. Gente que pulava muro da casa dos outros. Até dentro da lixeira eu já vi gente escondida. Nesse dia, depois que a brincadeira começou, foi anoitecendo, escurecendo mais e mais crianças foram chegando pra brincar. Mas eu sabia que a qualquer momento a minha avó ia gritar, chamando eu, os meus irmãos e os meus primos pra entrar pra casa. Sempre que chegava em 8h30 da noite, a minha avó não deixava mais a gente ficar na rua. Só que lá era muito tranquilo e seguro, então a gente nunca entendia o porquê que tinha que entrar nesse horário. E a minha avó não explicava, ela só falava assim: bora, meus filhos, tem que entrar por causa da Chiquinha. Não quero que ninguém encontre ela aí fora. E aí, nesse dia, a minha avó não chamou a gente cedo. Provavelmente porque ela tinha esquecido. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Algumas crianças começaram a falar que quando elas foram se esconder, elas estavam ouvindo barulho no mato. Chegou o momento de todo mundo se esconder de novo porque alguém ia procurar. E eu fui me esconder numa casa que estava em construção. Então só tinha umas paredes. E como lá estava muito escuro, não ia dar pra ninguém me ver. E aí, eu lá, ó, abaixado assim, ó, vendo se eu já podia correr, escutei que tinha alguém atrás de mim. Ou seja, essa pessoa que estava ali já tinha chegado no esconderijo primeiro que eu. E se tinha uma coisa que eu odiava no pique-esconde era quando alguém se escondia junto comigo. Foi a hora que eu olhei pra trás. E como tava muito escuro, só deu pra ver tipo uma sombra assim. Eu só percebi que era uma menina porque na escuridão dava pra ver a sombra do cabelo dela, preso, dos dois lados aqui. Provavelmente uma das crianças que morava por lá e tava brincando também. E eu falei assim pra menina: ó, é o seguinte, quando eu contar até 3, a gente sai correndo junto que vai dar tempo da gente se salvar. Tá bom? Mas pensa numa menina estranha. O tempo todo ela só tava no canto da parede assim, ó. Parada. Não falava, não fazia nada. Só tava ali, me olhando. E aí, do nada, eu comecei a sentir muito frio. Não sei se é porque já tava de noite, não sei se é por causa do vento, não sei se é porque eu tava sem casaco. Eu comecei a perceber também que a menina parecia que tava chegando cada vez mais perto de mim. Mas nem deu tempo de eu conversar mais nada com ela, porque a minha avó me chamou e chamou também todos os meus primos e os meus irmãos. Aí, na mesma hora, todo mundo já foi correndo pra casa dela pra entrar logo de uma vez. Depois da janta, quando eu e os meus primos nos reunimos todos pra dormir na sala, eles estavam falando sobre algumas coisas estranhas que tinham acontecido no pique-esconde. Um deles estava falando que tinha escutado uma menina chamando ele lá no meio do mato. Foi a hora que a minha avó sentou no sofazinho dela e falou assim: ô, meu filho, devia ser a Chiquinha que você ouviu. Aí a minha prima mais velha falou assim: que Chiquinha, avó? Quem é essa menina? O que a senhora tá falando? E aí, a minha avó começou a explicar. Vou resumir o que eu lembro que ela falou aqui pra vocês, tá? Chiquinha era uma criança que morava naquela região, na época em que a minha avó ainda era bem jovem. E ela, juntamente com os outros adolescentes e outras crianças, incluindo a Chiquinha, ficavam ali pela rua mesmo, brincando e se divertindo. Até que certo dia, por coincidência ou não, em uma brincadeira de esconde-esconde, a Chiquinha foi pro meio do mato se esconder e depois desse dia, ninguém nunca mais conseguiu encontrar. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ela de verdade. Mas durante dias, ali pela redondeza, o pessoal da cidade procurou muito por essa menina que tinha um penteado de cabelo de 2 Marias Chiquinhas, mas ela nunca mais apareceu. E a partir desse dia, o pai da minha avó não deixava mais ela brincar na rua depois de 8h30 da noite. E aí a minha avó cresceu e também não deixava os meus pais e os meus tios ficarem até tarde da noite. Igual ela também não deixava eu e os meus primos. Vocês estão entendendo? E aí a minha avó terminou a história falando assim: e pelo que todo mundo fala, Chiquinha ainda anda por aí, assustando e assombrando os outros. Eu mesmo já vi ela no quintal. Mas vocês não precisam ficar com medo não. É só vocês entrar pra casa na hora certa e não ter medo dela. Porque senão, ela aparece nos teus sonhos. Naquela hora que a minha avó avisa que não era pra ter medo, eu já tava com a coberta aqui, ó, quase chorando de medo. Aqui na minha cabeça só passava que a menina que eu vi no pique-esconde era a Chiquinha. E aí eu fui lembrando de todo mundo que falou que viu alguma coisa, que ouviu alguma coisa. E eu nem lembro naquela noite se a Chiquinha apareceu no meu sonho ou não. Porque aquele frio que eu tava sentindo antes do pique-esconde acabar era sintoma de febre. E eu passei mal a noite inteira. Mas alguns primos meus acordaram no dia seguinte falando que a Chiquinha tinha aparecido no sonho deles. E que tinha sido horrível, um dos piores pesadelos da vida deles. A minha avó pode ter inventado essa história pra deixar a gente com medo e obedecer ela sempre? Pode.
Durante o pique-esconde, eu posso apenas ter visto uma sombra que parecia uma menina? Posso. O barulho que o pessoal escutou podia ser apenas um bicho no mato? Podia. Mas e se as histórias da minha avó todas forem verdade? E aquilo tudo realmente fizer sentido? Eu é que não vou querer descobrir.